Olá pessoal, hoje eu vou mostrar os tipos de filtro de linha que vocês estão acostumados a comprar, né? Tipo assim, tem a chavezinha, as 3 tomadinhas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Esse filtro de linha aqui que eu estou fazendo agora, ó. Que vocês também podem construir um filtro de linha flexível. Que tem ó, o plug, tem a tomada, também é um filtro de linha. E daí vocês não precisam ficar comprando esse aqui, que é um produto muito caro. Vocês podem comprar um produto desse aqui e fabricar sozinho. Esse modelo aqui que eu fiz agora é um produto que vocês podem também fazer sozinho. Vou mostrar no vídeo para vocês como é que você faz. Tem esse modelo de filtro de linha aqui, ó. Esse também é um filtro de linha de 20 amperes. Tem esse filtro de linha aqui, ó. Também isso aqui é branquinho, para 10 amperes. Tem esse modelinho aqui, que é também um filtro de linha para 10 amperes. Só que esse já tem com 2 fiozinhos. Mas eu fiz proposital, que esse aqui você já pode ligar em alguma coisa, né? Se tu precisar ligar em alguma coisa, você já tem uma proteção. Essa parte aqui de cima aqui já é um filtro de linha. E esse eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vocês podem fabricar esse filtro de linha sozinho. Veja no canal ó, outros vídeos que eu mostrei como é que se faz também filtro de linha para iluminação. Vocês podem acompanhar no canal. Esse aqui não tem nada ainda, ó. Não tem, mas eu vou mostrar como é que se faz. Esse aqui já tem o filtro de linha dentro. Vocês podem ver aqui, ó. Já está montado dentro o filtro de linha. Vocês não precisam comprar um filtro de linha desse para adaptar em algum equipamento de vocês. Ó. Vocês podem construir o filtro de linha. Nesse caso aqui, ó. Tá aqui o filtro de linha. Montei o filtro de linha ali dentro já. Desmonta o plug, monta, você pode montar o plug na posição que você quer também, né? O pino terra pode estar para cima, outro pode inverter, o pino terra fica para baixo. Você pode fazer essa mudança e daí você só pega e põe a tampinha. Daí aqui, ó. No próximo vídeo eu ainda vou mostrar para vocês para fazer um LED para sinalizar o filtro de linha dizendo que ele tá ligado, tá recebendo energia. Vou colocar um LED. Esse daqui que eu tenho é para 220 volts, mas pode fabricar também para 127 volts também. Esse aqui, ó, aqui também, deixa eu mostrar primeiro esse aqui. Vamos transformar esse aqui num filtro de linha também. Você queria um branco? Ah, então vamos fazer esse branco aí como um filtro de linha. Vamos pegar um varistor. Um varistor é para 250 volts, esse que eu estou fazendo aqui. Vou colocar ele aqui nos parafusos. Eu coloquei ele do lado de cá. Aí vou pegar um capacitor de 100 nano. Capacitor de 100 nanofarad. Por 400 volts, porque a minha rede aqui é 220 volts. É bom pegar um capacitor com uma tensão de isolação maior, que daí você tem mais segurança. Só colocar nos 2 parafusos. Deixa eu soltar mais aqui. Soltar um pouco o parafuso. Eu estou um pouco gripado, por isso você não estranha muito minha fala aí, mas aqui ó, daí eu vou colocar ele na posição e o varistor também, só apertar o parafuso, daí você tem os 2 componentes bem presos aqui. O fio terra não é utilizado. Vou apertar um pouquinho melhor. É bom você deixar bem firminho. Deixar bem preso assim, ó. Aí tu endireita o componente assim, ó. Fica reto. O varistor também.
Aí você só pega e fecha. Aqui tem as perninhas do componente. Só levantar aqui para ele ficar mais, para incomodar na hora de fechar. Ó, assim, endireita as perninhas do componente, não precisa cortar. Ó, ficou assim, ó. O varistor vai proteger contra níveis elevados de tensão que aparecem na tomada, desde chaveamento eletrônico que tiver na tua casa, qualquer fonte que você tenha na tua casa gera ruído na rede. E esse ruído na rede se transmite pela tua instalação elétrica, vai em outros equipamentos eletrônicos, placas solares que tem nas casas também, aparelho de solda gera muito ruído. Aparelhos de solda hoje em dia são todos eletrônicos, geram chaveamento, gera ruído na rede. Então, você colocar um filtro de linha desse para alimentar o aparelho de solda, ou onde o aparelho de solda estiver ligado na tomada, coloca um filtro desse para não espalhar para a rede da tua casa o ruído. Aqui agora é só parafusar aqui. E agora você já tem um filtro de linha. Esse aqui que o plug é para 10 amperes. Esse é branco. Esse aqui é um preto, só que é para 20 amperes. Você pode inverter também aqui porque esse é desmontável, né? Que às vezes a posição também vai te incomodar, ó. Você só pega, desmonta ele, vira ele, ó, porque assim ele tá assim, ó. O pino terra tá para cima. Você quer para baixo aqui agora. Você quer para outra posição? Você só inverte. Só inverte. E agora você já pode montar teu. Você tem um filtro de linha de 20 amperes com um plug de 90 graus para não ficar incomodando por causa do comprimento de um e de outro. Às vezes pode te incomodar por causa do espaço, ó. Daí você pode utilizar esse aqui também tem no 90 graus. Seria esse aqui, ó. Esse também é um plug, que também é um filtro de linha. Tudo para substituir esse tipo de filtro de linha. Você quer ligar algum equipamento? Você não precisa comprar um aparelho desse aqui para fazer. Você fabrica ele sozinho, ó. Você vai ter um filtro de linha que tem a mesma função que tem esse aqui, mas é alguma coisa pequenininha. Olha a diferença de você ter um filtro de linha desse tamanho e um filtro de linha que você mesmo pode fazer. Na descrição do vídeo eu vou deixar os componentes na descrição eu vou deixar os componentes que eu utilizado ali, o capacitor e o varistor. Ó, esse é um que já está ligado ali, ó. Também é um filtro de linha, tá ali dentro. Esse eu coloquei só protetor de tensão, não para. Esse eu posso colocar ainda o capacitor. Esse tá sem o capacitor. Esse é só um filtro para níveis elevados de tensão. Se você não quiser colocar o capacitor, não precisa também. Mas o capacitor ajuda para eliminar os ruídos na rede. Aqui eu coloquei só o varistor, só para surtos de tensão. Ah, mas você quer proteger a tua iluminação para parar de queimar lâmpadas, os teus eletrônicos está queimando muito na casa. Aí você pega e monta, você pode colocar junto o capacitor. Aí você pega e coloca o capacitor junto ali. O capacitor é de 100 nano por 400 volts, minha rede é 220 volts. Em outro vídeo vou montar também um desses aqui para vocês de 127 volts. Se alguém se interessar também, daí eu posso montar outro. Esse no caso eu tenho o cabinho de saída que eu posso ligar em alimentar uma outra tomada. Aqui, ó. É fácil, você só pega e solta. Coloca o capacitor. Vou entortar as pernas um pouquinho dele aqui. Coloca junto com o fio. Aqui é meio ruinzinho para ligar.
Pegar a pinça. Deixa eu pegar a pinça aqui que é melhor para ligar. Daí vocês vão ter um equipamento com proteção de surto, com o fio. Vai ter capacitor e vai ter varistor dentro. Ó. Aí dobra ele primeiro, antes de apertar, ajusta o tamanho dele. Antes de apertar, ajusta o tamanho para ele caber, né? Não adianta pegar um capacitor para tensão muito alta, que daí o tamanho do capacitor, pegar 600 volts, 1000 volts, pode colocar, mas só que não vai caber dentro do plug, né? Que quanto maior a tensão do capacitor, maior é a distância entre as placas internamente, e isso aumenta o tamanho do capacitor. Mesmo que seja 100 nanofarad, mas a tensão aumenta, a distância entre as placas internamente aumenta e daí ele fica maior. Aí não vai caber aqui internamente. Aqui ó, o pino terra não é ligado em nada, tá sem ligação, do plug do pino terra do centro não é ligado. Aí a gente pega e fecha. Vamos fechar ele. Ainda você tem a opção de colocar nessa posição, o terra tá para cima ou para baixo. Você pode escolher. Aí eu fecho aqui, ó. Vamos fechar aqui. Deixa eu fechar ele bem aqui, ó. Colocar o cabinho. Esse aqui tem que inverter aqui, o cabo ficou por baixo. Aí. Agora vamos apertar. Só mexer no cabo azul aqui, separar ele aqui para ficar bem ligado. Portanto, você deixar ele bem encaprichado ligado, né? Aqui, ó. É só apertar. Agora você colocou, fez um filtro de linha, não só protetor de tensão, de surto, mas também para variações de frequência na rede, que tiver oscilações, altas frequências que tiver na rede, que também danifica teus equipamentos eletrônicos. Você pode fazer essa proteção para tua geladeira, para tua televisão, para o computador, qualquer equipamento que você queira proteger, tua iluminação, tua luminária. Aqui ó, esse aqui agora, daí só pega, só falta pôr a tampinha. Aqui ó, você fez um filtro de linha, que você pode usar em qualquer equipamento, e não precisa ficar comprando esses filtros de linha muito grande que tem ali, que eu mostrei para vocês. Pode fabricar um filtro de linha que vai te ajudar muito. E a diferença de preço de um plug desse aqui, esse filtro de linha aqui, esse plug aqui custa lá, sei lá, muito menos do que um equipamento desse. Olha o tamanho que você vai ter. Todos eles aqui, e esse cabinho aqui você pode ligar daí alguma tomadinha para proteger algum equipamento já direto, já tá com o cabinho ligado dentro, né? E esse daqui, esse aqui é um flexível. De repente você vai trabalhar com algum equipamento eletrônico, mas você não quer, o equipamento está em garantia. Você liga esse aqui na tomada, liga em qualquer tomada, né? Isso eu estou mostrando aqui, ó. Liga numa tomada, essa aqui, ó, liga numa tomada, e aqui você pode ligar, você tem um filtro de linha, você já está protegido, mas não precisa estar ligado naquele filtro de linha. Eu só estou dando um exemplo, né? Você pode ligar esse aqui numa tomada tipo assim, ó. Liga naquela tomada, pronto, aqui você já tem um filtro de linha aqui nessa extensãozinha. Aqui eu fiz um filtro de linha duplo ainda. Tem um aqui dentro e mais outro aqui dentro montado. Esse aqui é um filtro de linha duplo para garantir mais ainda. Se tu tiver muita variação de frequência na tua rede, você pode até... Aqui vai passar, aqui vai já filtrar. Se vier mais alguma coisa, vai filtrar mais uma vez para daí alimentar teu equipamento. Então vocês veem aqui, ó. Esse aqui que eu fiz, você pode ligar, digamos assim, nessa caixinha de tomada.
liga esses dois fios aqui nessa tomada da tua instalação, se alimenta ali, se alimenta ali por baixo, né? Só mostrar como exemplo, ó. Você pode alimentar essa tomada. Eu vou ligar uma delas, não vou ligar as duas, porque eu não tenho jampezinho para ficar uma ligação bem. Só mostrando como exemplo o que vocês podem fazer, ó. Que você não vai achar no mercado outro tipo de filtro de linha com esse tamanho. Você pode ligar aqui. Esse não ficou muito legal. Aqui tem mais um outro filtro de linha que eu fiz para 20 amperes. Ó. Vou cortar esses fios para ficar a ligação ficar melhor. Aí fica melhor quando faz com uma ferramenta especial para descascar o fio. Vamos fazer essa ligação na tomadinha, só para mostrar para vocês que essa tomadinha agora vai estar com filtro, né? Eu não tenho terminalzinho aqui também, mas pode pôr terminal. Que esse aqui é só um exemplo, não vou utilizar, mas você pode pôr um terminalzinho, pode. Eu penso que tá meio difícil de entrar, hein? Tem que abrir mais. Agora vai dar certo. Você deixa ligado aqui, daí essa tomadinha que era uma tomada normal antes, agora vai se tornar uma tomada com filtro de linha. O do meio aqui pode ser ligado fio terra também, não tem problema nenhum. Aqui, ó, daí você monta. Aí você tem um filtro de linha. Aqui está toda a proteção, capacitor e vasilhador. Então você está alimentando uma tomadinha com um filtro de linha. Você não precisa comprar esse tipo de filtro de linha para uma que o preço é alto e às vezes não fica no lugar legal. Então o que você faz? Na tua rede, na tua casa, só um exemplo aqui, ó. Digamos que a tua geladeira, só vou mostrar um exemplo, tua geladeira está aqui, ligada na parte de baixo aqui. Daí o que você vai fazer? Ah, essa geladeira não tem filtro de linha e você não pode cortar o plug de uma geladeira nova, porque ela vai perder a garantia se você mexer no plug. Daí tu vem, a geladeira está ligada aqui. Ah, então você tem uma tomada a mais, você só chega aí, liga do ladinho, daí vai ficar protegendo a tua geladeira com esse filtro de linha aqui. Então, claro que daí tem que ter duas tomadas, vai ter tomada dupla. Ou você pega, liga esse filtro de linha na tua parede lá que tem aqui e liga a tua geladeira aqui na ponta. Mas tem que ter os 3 cabos dentro, que tem que ter o fio terra junto, tem que estar ligado os 3 fios, né? Mas tem fabricantes que não tem, tipo assim, não tem o plug terra ligado, sabe, com 2 pinos sem o terra, isso não pode, né? Mas o mais recomendado, assim, para você proteger uma geladeira é você ligar a geladeira na tomada e ter o filtro de linha na tomada já, né? Ou você deixa uma tomada dupla, uma para a tua proteção, e daí fica um espaço para você colocar a tua ligação da tua geladeira. Então nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês aqui, ó, essa maneira para vocês fazerem os seus filtros de linha. Aqui, ó, esse filtro de linha que é comprado, né? Você pode fabricar esse filtro de linha, vários modelos aqui, ó. Esse flexível que também é um filtro de linha. O pessoal fica preocupado que aqui não tem tensão nenhuma, tipo assim, no que você saca
você não tem perigo de levar um choque também nesse equipamento aqui, você pode fabricar. E na descrição do vídeo eu vou deixar os componentes que são utilizados, e no próximo vídeo eu vou mostrar como é que se faz para filtro de linha para 127 volts. Seria por aí, mas vem os próximos vídeos que vai ter, e tem mais vídeos no canal que mostra como se fabrica o filtro de linha, como fazer filtro para proteger, para iluminação, para não queimar a lâmpada de LED. Eu tenho vários vídeos mostrando no canal como é que vocês podem fazer essa proteção. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade nos filtros de linha para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado.